Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus tem sido bom em todo o tempo. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ele o que Ele merece. Amados, eu quero expressar a alegria do meu coração estar aqui com a minha esposa. Acredito que ela segunda vez, terceira vez, não lembro bem. Mas é um prazer enorme. Agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Gesso, todo o ministério. Com certeza eu me sinto em casa. Aqui eu tenho conhecidos, tenho amigos. Pastor Gesso, a gente já se conhece há um tempinho. E pastor Renivaldo, pastor Aridson, são pessoas dos quais nós gozamos de uma boa, abençoada amizade. E eu louvo a Deus por esta oportunidade rara, única, inesquecível, marcante, que o Senhor tem nos presenteado para adorar a Ele esta noite, aqui nesse lugar. Você está feliz por estar aqui nesse lugar? Se você estiver, diga amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu pastor, solta aí o Mara Lima. Jesus é bom. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Porque eu não sei, o jeito é só orar, mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai nos responder. Mas se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os musgos dispensou. A população ficou, vamos ver, Daniel na cova, moído, morrer. Mas se a oração tem resposta, o céu vai mover, vai descer esta noite. Se eu orar, Deus vai responder. Entenda. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. A oração ainda abre, a oração ainda fecha, a oração ainda faz acontecer. A oração é a nossa alma. Daniel caminhando na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. O que está acontecendo? Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver
Ei! Em cada volta que o leão estava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim. Ei, ei. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou, eu ordenei a ele que ele fosse se deitar, durante essa cova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você estiver com sono, Daniel pode dormir aqui, tem travesseiro dentro de cima do leão, durante essa noite, é só glória e unção, glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou, eu ordenei a ele que eu fosse se deitar, rapaz. O leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você estiver com sono, Daniel pode dormir aqui, tem travesseiro dentro de cima do leão, durante essa noite, é só glória e unção. É o Senhor Jesus que está na Nebapi. Oh, glória! Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me assustou, eu ordenei a ele que ele fosse se deitar, durante essa cova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você estiver com sono, Daniel pode dormir aqui, tem travesseiro dentro de cima do leão, durante essa noite, é só glória e unção. É o Senhor Jesus aqui na Nebapi, é o Senhor Jesus que está aqui. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno para todos sempre. Jesus é lindo, é maravilhoso, é tremendo. E se você estiver com motivos para dar glória, dê glória a Ele, adore a Ele, magnifique a Ele, engrandeça a Ele, porque Ele merece, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é terrível, é diferente de Jacó. Jacó chegou num lugar, deitou num lugar, e quando acordou disse: quão terrível é este lugar, eu não sabia, mas aqui é Betel, é a casa de Deus. Nesta noite nós estamos aqui diferente de Jacó. Nós chegamos sabendo, cheguei na casa de Deus, cheguei no melhor lugar, cheguei na casa do Altíssimo, lugar de adoração. Por quê, pastor? Eu vou lhe dizer agora, como Davi disse no Salmo 122, alegrei-me quando obedeceram. Vamos para onde, Davi? Vamos para a casa do Senhor. Eu estou alegre por estar aqui esta noite. Você está alegre, tenho certeza, por estar aqui esta noite. O céu está alegre por este culto estar acontecendo esta noite. Então, se todos nós estamos alegres, o coração salta, a boca abre para dar glória e magnificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, gratos a Deus por estar aqui, gratos a Deus pelo Ministério MEBAP, louvo ao Senhor pelo apoio que vocês, como igreja, como instituição, com coração missionário, têm somado conosco, e isto é de sobremaneira importante e de sobremaneira crucial para que possamos alcançar vidas no sertão alagoano. Deus seja louvado pela vida desse ministério, seu pastor, todos os pastores auxiliares, membros congregados que estão cooperando neste ministério, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, magnificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Crente tem um costume, um hábito natural de ir em casa, na igreja, no supermercado, na rua, onde tiver, no ônibus, no trem, no metrô, seja lá onde tiver, ele se sentir ou não, se tiver vontade ou não, o coração queima, ele dá glória, diz aleluia, diz amém, diz louvado seja o nome do Senhor. E nós não somos diferentes, nós somos crentes com raízes cheias de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos rapidamente ministrar uma palavra, e esta palavra está baseada em pelo menos 2 versículos. O primeiro fica em Tiago capítulo 5, versículo 16.
Tiago capítulo 5, versículo 16. Se você quiser, puder acompanhar. Minha esposa veio conosco e minha esposa, onde eu estou, ela está, onde ela está, eu estou. É uma parceria eterna e graças a Deus por isso. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte B. E o segundo texto vocês vão dizer decorado de tão fácil que é. Jeremias 33, verso 3. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte B, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Repito, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, e com certeza tu não sabes. Clama a mim, vou te responder, te dizer, proclamar, anunciar coisas grandes que com certeza não sabes. Amados irmãos, como eu fui agraciado pelo vosso pastor com o privilégio de ministrar esta noite, grato estou a Deus por isso. E quando eu sou informado que é um culto de oração, eu entendo rapidamente, é um culto específico. Eu estou olhando para o relógio aqui, porque por incrível que pareça, eu não vejo muito bem ali. Então, é um culto específico, culto de oração. E quando eu penso nisso, automaticamente eu pergunto: Jesus, vamos falar sobre o quê? Automaticamente, Jesus me mostra que, como nunca hoje, o seu povo, chamado pelo seu nome, precisa entender a importância crucial e particular da necessidade da oração. Por isso que eu queria ministrar aos vossos corações uma palavra rápida com o tema vencendo guerras no mundo físico e espiritual com a oração, por causa da oração, por intermédio de oração, através da oração. E a oração, já disse o apóstolo Paulo, ela é eficaz nos seus efeitos. Mas talvez, por alguma ocasião, nós devemos prestar atenção com alguns detalhes do texto. Vocês estão acostumados com pregadores aqui que atiram com metralhadoras, que atiram com a R15. Eu atiro com peteca, muito fraquinho, mas vamos lá. Meus irmãos, entendam bem. A oração, a capacidade do texto faz a gente entender o seguinte: a oração de um justo, ela é eficaz na sua consequência. A oração de um justo, ela traz o resultado esperado. A oração de um justo muda situações. A oração de um justo muda o clima. A oração de um justo muda o ambiente. A oração de um justo muda as circunstâncias. A oração de um justo muda tudo, em qualquer que seja o tempo, a circunstância, a situação. Mas, todavia, porém, a oração de um justo. Então, a característica primária para você ter a sua oração atendida, você precisa ter a característica primária. Qual? Ser justo. Justo. O que você pensa é o que você diz. O que você pensa é o que você pratica. O que você pensa é o que a Bíblia ensina. O que você pensa é o que Jesus fez. O que você pensa é o que Jesus ensinou. O que você pensa é o que está escrito nas cartas de Paulo. O que você pensa é o que você lê na palavra. O que você pensa é o que? O salmista disse: livra-me da vereda
do mal, do perigo. Senhor, tenha misericórdia de mim, não tire de mim o teu espírito. Na oração de Davi, Davi disse isso: Senhor, faça tudo, tire de mim o reino, tire de mim o que o Senhor não se agrada, tire de mim até aquilo que eu gosto, mas o Senhor não vê conveniente. Mas faça uma coisa: não retire de mim o teu espírito. A oração de um crente que é justo, que busca a justiça, ele entende, ele sabe, ele percebe que o justo ora, porque a resposta da oração de um crente, a primeira característica para ela ser eficaz é que ele seja justo. Eu não posso orar pedindo uma coisa e meu coração desejando outra. Eu não posso orar pensando numa coisa e minha boca falando outra coisa. Eu tenho que ser justo, coerente, honesto, decente naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, como eu ajo, tudo que eu pratico, aonde eu vou, aonde eu chego, o que eu imagino. Tudo tem que ter sintonia entre o céu e a terra, entre o céu e eu, entre o céu e a Bíblia, entre o céu e a minha vida. Então entenda, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Com certeza, quando você está no caminho do justo, como disse o Salmo 1, quando a gente anda no caminho do justo, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, porém, todavia, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Característica do justo: meditar na palavra, ouvir a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. E entenda bem, perceba bem, não esqueça: a justiça da vida do cristão vai trazer como consequência oração com resposta daquilo que desejamos, precisamos e queremos. Perceba bem, o texto bíblico que li em Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B: a oração de um justo é eficaz nos seus efeitos. É por isso que a oração, ela requer um compromisso peculiar com Deus. Ontem estávamos ensinando na igreja lá no sertão que era um hábito dos irmãos, capítulo 3 de Atos, de 3 em 3 horas, estar no templo orando. Então estava Pedro entrando pela porta formosa, e quando o coxo olha para ele, ele diz: dá-me uma esmola. Ele diz: eu não tenho prata, infelizmente. Eu não tenho ouro. Aí o coxo diz: infelizmente. Mas pode dar qualquer coisa. Não, filho, eu tenho coisa melhor para você. O que eu tenho, eu lhe dou. O que é que você tem, Pedro? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz a Bíblia que de um salto os tornozelos daquele coxo ficaram no lugar. De um salto os tornozelos daquele rapaz ficou movimentando corretamente, e ele entrou no templo, na porta formosa, dando glória a Deus. Ei, entenda bem: se você sabe a quem você clama, se você sabe a quem você pede, se você sabe a quem você está pedindo, você tem certeza da resposta. A Bíblia diz, Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mandarás este monte de ser, lança-te no mar, isto vai acontecer. Quem ora tem fé, quem ora tem confiança, quem ora tem esperança, quem ora não desiste, quem ora tem resposta, quem ora Deus responde, quem ora é ouvido, quem ora Deus fala, quem ora tem intimidade, quem ora Deus está presente na vida dele. Louvado seja o Senhor, meus amados irmãos. Mas eu quero acelerar porque o relógio não espera. O Jeremias disse: clama a mim. Mas pastor, o senhor está falando de oração, agora está entrando no clamor? É, porque uma coisa é orar, outra coisa é clamar. Há duas características com o nome de oração: a oração silenciosa, calma, que o Espírito chama de o que você não souber falar com gemidos inexprimíveis, o Espírito interpreta para Deus. Isso é oração, aquela oração que você não consegue nem falar, só Senhor, oh Jesus, meu Pai. Mas tem oração que é a oração que Jeremias pede na sua profecia: clama, e encanta a Deus. A oração com clamor encanta a Deus. A oração com clamor é aquela que você rasga o coração. Mas pastor, Deus não vê o que está por dentro e por fora, ver. Mas tem hora que Deus não quer só ver, Ele quer ouvir de você.
E quando eu falo isso, todas as vezes eu lembro que Jesus se encontrou com um cego, que era, todo mundo sabia que ele era cego, Jesus sabia que ele era cego, ele sabia que ele era cego, mas todavia Jesus pergunta a ele: o que é que você quer? Mas peraí, será que o cego não sabia que Jesus sabia que ele queria ver? Claro que ele sabia, mas tem hora que Jesus quer ouvir você dizer para ele: papai, paizinho, Abba Pai, eu preciso, eu desejo, eu quero, eu necessito, eu almejo, Pai, eis-me aqui. Amados, é bom a gente prestar atenção a alguns detalhes. A nossa vida é marcada por guerras e adversidades. E o crente que não sabe guerrear de joelhos jamais ficará em pé diante das batalhas. Dizia a rainha da Inglaterra, que já faleceu há alguns anos, que tenha mais medo de um crente de joelho do que de todas as armas da União Soviética virada para a Inglaterra. Se nós entendêssemos a necessidade da oração, se nós entendêssemos a necessidade do clamor. A Bíblia relata no Novo Testamento algumas vezes, diz o seguinte frase, o seguinte dizer: e Jesus se retirou e passou a madrugada orando. Rapaz, se você percebe que Jesus precisou 40 dias de oração, que Jesus precisou jejuar, que os discípulos jejuaram, que os discípulos oraram, para descer o Pentecoste de Atos capítulo 2, os discípulos ficaram 10 dias dentro de uma casa orando, os discípulos ficaram dentro de uma casa clamando para o chamado de Pedro, para o chamado de Paulo e Barnabé, no capítulo 13 de Atos. A igreja estava jejuando e orando para a conversão de Cornélio. Antes disso, Pedro estava orando para poder pregar a Cornélio. Meu irmão, não continue nesse raciocínio, perceba bem, capítulo 7 de Atos, o evangelho é pregado por Estevão, cheio do Espírito Santo, e a perseguição veio e matou o primeiro mártir. A igreja orava, a igreja não parava de orar, os irmãos tinham uma perspectiva e diziam todo dia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja que ora, ela deseja o arrebatamento. A igreja que ora, ela deseja o céu na terra. A igreja que ora estabelece-se em um lugar, em uma área, em uma região, e o diabo respeita. É por isso que a igreja se levanta aqui nessa localidade, e Deus tem abençoado de uma forma tremenda, porque ainda tem um remanescente que em casa ou na igreja ou em casa está de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. São 18 anos debaixo de oração, são 18 anos debaixo da presença de Deus, são 18 anos dizendo: Jesus, vem aqui, Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus, socorro, Jesus, olha a gente aqui, Jesus. Tem hora que você chega, olha assim: meu Deus, como foi que eu passei, como foi que eu venci, como foi que eu cheguei, como foi que eu estou aqui, Senhor? Sabe por que você chegou? A oração ajudou. Sabe como você chegou? A oração lhe guiou. Sabe como você chegou? O céu lhe deu a orientação para você prosseguir. A Bíblia diz que Abraão orou. A Bíblia diz que Jacó orou. A Bíblia diz que Moisés orou. Não estou nem dizendo os textos aqui para ganhar tempo. A Bíblia diz que Moisés orou. A Bíblia diz que Sansão orou. A Bíblia diz que Isaías orou. A Bíblia diz que Jeremias orou. A Bíblia diz que grandes homens da Bíblia oraram. E quando chega a época da nossa geração, a gente precisa entender que precisamos orar. Mas pastor, eu tenho dificuldade, eu não sei porquê. Tem dias que dá 3 horas da manhã, eu me acordo nada.
e não consigo mais dormir. Não é do nada não, meu irmão, não é do nada não, meu irmão, é o Espírito Santo dizendo: eu quero intimidade com você, eu quero ter diálogo contigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir você clamando, eu quero ouvir você de joelhos dobrados, eu quero ouvir você falando comigo. Ei, quando você acordar de madrugada, não pense que foi do nada, não pense que foi por acaso, não pense que foi um de repente, não, é Jeová dizendo: desce pela madrugada, me busca, vem a mim, eu quero diálogo, eu quero intimidade. Pense num Deus que deseja intimidade, e ninguém consegue ter intimidade com o Eterno se não for orando. Ninguém consegue ter intimidade com o Eterno se não for orando. Sem oração o crente está desarmado. Sem oração o crente está numa batalha sem o capacete da salvação, sem as armas de proteção, sem a espada do Espírito, porque toda a base começa com a oração. Como é que você vai abrir a Bíblia para Deus falar com você, se você não dobra o joelho para falar com Ele? Deus diz: eu quero falar com você, mas você não está conversando comigo. E uma das coisas terríveis que eu sinto falta depois que perdi a perna é a dificuldade de orar de joelho. Mas pastor, orar sentado não é o mesmo efeito? É. Mas quando você dobra o joelho, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou aqui, entregue, despejado aos teus pés, e eu sinto saudade de me jogar no chão e dizer: Senhor, estou aqui, fala comigo, eu estou aqui, fala comigo. Eu sinto saudade de um hábito que eu tinha, um sábado por mês. Eu dobrava os joelhos meia-noite e só levantava às 6 da manhã. Ah, que tempo bom! Mas o senhor não ora hoje não? Aí, acredito, meu irmão, minha irmã, eu não sinto que é do mesmo jeito. Ainda não me acostumei. Porque quem se dobra na terra fica em pé diante de Deus. Meu amado, minha amada, precisamos entender. Matos Nascimento já cantava dizendo: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Aí nós queremos vitória, mas não queremos gemer. Nós queremos vitória, mas não queremos chorar. Nós queremos vitória, mas não queremos ter um tempo de intimidade com Deus. Nós queremos vitória, mas não queremos dizer: Deus, das 24 horas que o Senhor me deu hoje, eu quero dar o dízimo dessas 24 horas para o Senhor. Meu irmão, eu conversando com um irmão que disse para mim que estava passando por umas lutas. Eu disse: meu amado, quantos minutos por dia você tira para Jesus? Hoje, não precisa falar de antes não, hoje. Ele disse: hoje eu tirei 1 minuto e meio. Eu olhei para ele e saí, tá, a resposta para a sua pergunta. O senhor não sabe por quê, não consegue vencer lutas. Eu preciso dizer mais alguma coisa. Ei, entenda, o diabo sabe o meu e o seu ponto fraco. Quer colocar vigias nos seus pontos fracos? Coloque a oração como seu base peculiar, fundamental na sua vida. Se nós formos citar aqui dos grandes profetas aos menores profetas, em proporção de escrita, todos eles tiveram algum momento com Deus. Deus vira as costas para o povo por 400 anos, porque o povo abandonou Deus. E quando a nossa geração não entender que a oração é o que vai trazer a presença de Deus para o ambiente, duas coisas traz a presença de Deus para a nossa vida, para o templo, para a igreja, para o lugar: o louvor e a oração. A ministração da palavra no céu já era, o louvor vai continuar,
Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, duas coisas a igreja não pode deixar, aliás, três coisas a igreja não pode deixar de fazer: louvor, palavra, adoração, oração. A igreja não pode, a igreja precisa viver debaixo desses pilares: oração, palavra, louvor. Oração, palavra, louvor. Oração, palavra, louvor. Três coisas que a igreja precisa fazer. Por que oração? Porque a oração fala com Deus. Por que a palavra? Porque a palavra é Deus falando com você. Por que o louvor? O louvor é um ato de gratidão através das músicas, dos acordes, das letras, a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer. Mas essas três coisas elas precisam acontecer. Mas hoje eu quero frisar a oração. Como eu disse, Moisés orou, e a batalha contra Amaleque, em Êxodo 17, 18, versículo 13, foi vencida enquanto Moisés estava de braços erguidos. Moisés foi um dos motivos de Deus não ter destruído o povo de Israel. Sabe por quê? A sua família ainda consegue estar de pé. Sabe por que o seu filho ainda consegue estar, por que não dizer, vivo? Sabe por que o seu esposo, apesar das dificuldades, ainda está? Porque você ainda está orando. A oração é o que faz a igreja vencer os seus desafios. Os pais da igreja, um deles disse: eu tenho tanta coisa para fazer, mas é por isso que eu começo o dia orando. A oração é um hábito cultural, espiritual, crucial, fundamental para você e eu vencermos as batalhas. A igreja precisa interceder. A igreja precisa clamar. Clamor é orar com o coração rasgado. Clamor é pedir de forma desesperada. Clamor é gritar com a alma. O salmista disse: até quando, Senhor? Os meus inimigos vão prevalecer contra mim. Até quando, Senhor? O Senhor vai ver essa situação e parece que o Senhor vai virar as costas para mim. Até quando, Senhor? O Senhor não está percebendo os desafios, as adversidades que eu estou passando? Até quando? Isso é uma oração de clamor. Não tem aqueles momentos que você pensa, parece que hoje é o último dia de ir para a igreja, sem força, sem coragem, sem ânimo, sem vigor. O céu ficou de bronze. Meu irmão, deixa eu lhe dar um conselho. Mesmo que você não tenha vontade, porque se for depender da carne para ter vontade de orar, você nunca vai ter. Mesmo que você não tenha vontade, eu já fiz isso, Senhor, estou aqui, sem nenhuma disposição, sem nenhum ânimo, sem nenhuma coragem, estou aqui, Senhor, fala comigo. Aí eu deixo um fundo musical como esse que vocês estão ouvindo, e eu estou precisando de uma lubrificação espiritual. Daqui a pouco, sem querer, o coração começa a ser massageado. Daqui a pouco lágrimas descem dos olhos. Daqui a pouco eu esqueço do relógio. Daqui a pouco eu desconecto da terra e parece que o céu se abre e eu sou jogado dentro. É a oração que faz isso. Sabe por que a gente está 4 anos no sertão, meu irmão? É porque o Deus de Israel nos mantém lá. Mas é necessário oração.
Não deu vontade de desistir já não? E como deu? Deu muita vontade já. Mas sabe o que é que nos mantém lá? Oração. Sabe o que é que a gente vai fazer você vencer as suas lutas que já faz 5, 10, 15 anos você está pedindo a Deus? Não desista não, porque o relógio de Deus não funciona igual ao seu. Continue pedindo, clama a mim, eu vou responder. A oração de um justo pode muito em seus defeitos. Se um justo clamar na terra, o céu se abre. O povo de Israel estava numa situação calamitosa em 2 Crônicas 7:14. Aí Deus dá uma receita: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um povo na terra que ora, há um povo na terra que clama, há um povo na terra que geme por causa de meu parente, de meu primo, de meu marido, de meu filho, de minha tia, de minha avó, de meu não sei lá de quem. Deus vai trazer pra cá, por causa da sua oração, por causa, rapaz, a pregação foi tão bonita que o meu primo se converteu, a pregação foi tão bonita que a minha tia aceitou Jesus. Não foi não a pregação não, a pregação foi só a cereja do bolo. O que fez a sua tia, a sua avó, seu irmão, seu marido, seu primo, seu cunhado se converteu, o seu filho, foi a sua oração. Teve uma fase da minha vida que eu disse: Deus, eu preciso orar de madrugada. Agora eu não consigo acordar. Aí Deus começou a me acordar todo dia, faltando 5 minutos para as 3. Era padrão. Abri os olhos assim, acordava. Só que eu negligenciei. E teve um período que eu acordava e dizia: mas está tão bonzinho, está chovendo lá fora, eu vou sair debaixo do lençol. E algumas vezes eu negligenciei. E Deus deixou de me acordar. Sabe o que acontece hoje, meu irmão? Tem momentos que Deus quer tanto que eu ore, porque Ele sabe que eu preciso. Não é porque Ele precisa não, é porque eu preciso. Eu tomo 2 clonazepam, tarja preta, para dormir, e não chega o sono. Aí eu vou orar. Mas oro, não nego para os irmãos, oro com vergonha de mim. Eu queria dormir, tomei 2 clonazepam e Deus me deixou. E quando acontece isso, eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está querendo me fortalecer, me fortificar, me dar vigor através da oração. Pastor, eu tenho um desejo tão grande de receber o dom da cura. Ora, eu tenho um desejo tão grande de receber o dom da interpretação. Ora, eu tenho um desejo tão grande de ter o dom disso, daquilo outro. Ora. Se você não orar, meu irmão, estabelecer um palácio baseado na areia. Não funciona. Eu não estou nem falando que está aqui, mas eu vou falar só a última coisa. Lembra de Josafá? Josafá estava cercado. Disse: eu vou reagir. Vou para o templo, vou orar. Qual foi a resposta de Josafá? Vitória. Você vai lembrar do rei, que o profeta Isaías chegou na casa dele e disse: prepara a tua casa, arruma a tua casa, que tu vai morrer. Aí ele virou para a parede e disse: Senhor, olha aí no céu, eu tenho crédito contigo, tem ou não tenho? Aí Jeová olhou lá no saldo, disse: não é que o camarada tem crédito comigo mesmo? Isaías, volta lá e diz a Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos. Josué orou e Jeová fez voltar. E Jeová fez parar o relógio. Ei, entenda, meu amigo, meu irmão, minha irmã,
Entenda. Jeová fazer a rotação da terra parar por causa de um crente que orou. Você imagine se nós decidirmos orar como um hábito natural. Você já comeu hoje? Esse é um hábito. Você já tomou banho hoje? Isso é um hábito. Você já tomou água hoje? Isso é um hábito. Você já almoçou hoje? Isso é um hábito. Você vai dormir daqui a pouco? Isso é um hábito. Esse mesmo hábito nós precisamos de orar. A Bíblia diz lá no livro de Atos que todos os dias no templo e nas casas a igreja estava empenhada em oração. Eles achavam pouco estar na igreja. Não, é pouco demais, né? Um culto é pouco. Ia para as casas. Ei, entenda, a oração precisa ser o seu livro de cabeceira. A oração precisa ser o seu hábito padrão. A oração precisa ser a sua referência. A oração precisa ser a prática da sua vida. Eu estava perguntando outro dia a Jesus sobre Jesus, por que a tua igreja não chega próximo da igreja de Atos? Por que a tua igreja hoje não chega próximo da igreja de Atos? Aí Jesus me respondeu: para a igreja primitiva receber, ter, viver o que eles viveram, precisou vir perseguição. Você está preparado? Eu fiquei pensando. Mas se nós hoje aqui sairmos com a seguinte convicção: eu estou decidido a ter a oração como um hábito particular. Você vai receber até o que você não pediu. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus faz além daquilo que pedimos e pensamos. Imagina o que você pedir. O problema é que a gente não pede. Eu peço, mas eu estou falando de uma oração robusta. As respostas das nossas orações, elas vêm quando nós temos o hábito de orar, a prática de orar, a postura de orar. A igreja de Atos, a igreja de hoje, a igreja do futuro, ela só vai se estabelecer se ela entender o que é oração. Oração não é reza. Oração não é repetição das mesmas palavras. Oração é a prática natural do cristão. Amém? Mais uma vez eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade. Não sei se vamos para o segundo, pastor, ou a gente encerra por aqui? Então vamos embora, porque Jesus merece honra, glória e louvor.
Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, mas ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, cheio de defeito, cheio de falha, com deficiência, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, limitado, insignificante, mas ele grande é. Eu sou falho, mas ele permanece fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Por isso cante. Só quero adorar, por isso estou. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, se eu tenho, ele me deu. Ei, nós só estamos aqui por ele, pra ele, todas as coisas é dele. Por isso eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, se eu tenho alguma coisa, ele me deu. Tudo que eu tenho, ele me deu. Glória! Aplaude ele, porque ele merece. Encerro agradecendo. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Gerson. Louvo ao Senhor pela sua vida, aos irmãos que estiveram aqui. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Você vai levando para casa a sua vitória? Você ouviu Deus falar com você? Eu acompanho vocês pelas redes sociais. Terça-feira foi ceia, não foi? Estava acompanhando. Só que você sabe que o Instagram não é crente, não, nem YouTube, né? Ele não, às vezes ele não mostra. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua vida, no seu endereço, aonde você for, de onde você vier, aonde você chegar, no nome de Jesus. E só quem recebeu de Deus diz amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus é bom.